Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, a pedidos, hoje eu vou falar sobre procrastinação. Palavrão, né? O que significa procrastinar? Procrastinar nada mais, nada menos do que adiar alguma coisa, deixar para depois. E aí, gente, eu tava pensando, né, por que a gente procrastina? Aí eu pedi a opinião de vocês lá na página, agradeço todo mundo que participou, vocês são muito queridos, sempre que eu peço pra vocês darem sugestões, dicas, vocês participam muito, é muito legal, vira uma terapia em grupo lá nos comentários, né, muito bacana. E aí, gente, não tenho uma resposta pronta sobre esse tema, eu também tô aprendendo, estudando sobre ele, né, me baseio muito no que eu aprendo com os meus clientes, no que eu aprendo com a minha própria vida, mas, dentre as muitas pesquisas que eu fiz, um vídeo que eu gostei muito, que eu acho que trata desse tema com muita profundidade, nosso amigo avião, né, pra variar, vamos esperá-lo. Vai com Deus, boa viagem! Então, gente, dentre os muitos vídeos que eu vi, um que eu gostei muito, que trata desse tema com muita profundidade, é um vídeo do Ali, que é de 2015, acho que é um vídeo de julho de 2015, que ele fala procrastinação, como sair disso. Se você digitar lá no YouTube, no canal do Ali, né, facilmente você vai achar esse vídeo, é um vídeo bastante visualizado e que ele trata do tema assim de uma forma muito completa, complexa e profunda, de um jeito que eu nunca vi ninguém tratar. E aí, vendo os vídeos dele e analisando a minha própria vida, a vida dos meus clientes, né, eu comecei a observar algumas coisas. O que acontece, gente? Se a gente realmente tiver a coragem de olhar para dentro e de realmente observar o porquê a gente procrastina, o porquê que a gente deixa as coisas para depois. Vamos observar. Claro que cada caso é um caso, mas, gente, vocês são 25 mil inscritos, não dá para eu analisar cada caso individualmente. Então, tudo que eu falo aqui é geral. Se você quer uma análise individual do seu caso específico, então você precisa contratar um terapeuta para tratar do seu caso. Então, tô falando aqui o geralzão, tá? Só para deixar bem claro que eu sei que existem casos e casos, mas de uma maneira geral, pelo que eu percebo, pelo que eu sinto e pelo que eu conversei com vocês também, eu sinto o seguinte: quando a gente está procrastinando alguma coisa, quando a gente deixa algo para depois, ou porque a gente só consegue fazer aquilo sob pressão, ou porque de alguma forma a gente não vai fazer aquilo mesmo sabendo o que tem que fazer e a gente vai receber uma punição depois, o que acontece? Por que a gente age dessa forma, se a gente tiver a coragem de encarar essa questão de fato? Se vocês pensarem na vida de vocês, todas as vezes que vocês deixaram uma situação para depois, né? Por exemplo, você tinha um contrato para assinar, você tinha um documento para renovar, uma conta, você tinha que ter uma DR com alguém, aí você foi adiando e nunca teve essa DR, ou quando teve não tinha mais sentido ter aquela DR. Ou então porque você precisava muito, sei lá, fazer uma reforma na sua casa ou realizar um grande projeto, mas você ia sempre deixando para depois, até que você nunca faz, você passa a vida sem fazer, né? Ou então você faz de uma maneira muito desesperada, meio de última hora. Por que a gente faz isso, gente? Primeiro, eu acho que aqui no Brasil, né, a gente tem uma questão cultural dessa coisa da procrastinação, então é uma crença que eu sinto que é cultural. A maioria das pessoas, a maioria esmagadora, existem até pesquisas que comprovam isso, né? A maioria esmagadora das pessoas deixa tudo para a última hora. Eu não me identifico com isso porque eu sou o oposto, eu faço tudo com muita antecedência. Então eu sou completamente o contrário desse padrão. Mas as pessoas, em geral, têm esse hábito de deixar tudo para a última hora, para o último minuto. É uma coisa até cultural aqui no Brasil. Se você faz com muita antecedência alguma coisa, você fica até meio mal visto. As pessoas acham que você é meio doido, né? Essa pessoa é esquisita. Nossa, como ela faz com antecedência as coisas, né? Então todo mundo te olha meio torto porque existe esse padrão cultural aqui. Até porque sempre que você vai contratar um serviço, por exemplo, que você tem que, sei lá, você quer contratar uma internet melhor,
você quer cancelar a sua internet, você quer resolver um problema no encanamento da sua casa, você quer... Sempre que a gente tem algo para fazer, ou a gente tem que pegar a fila, né? Ou você marca e a pessoa não vai, ou a pessoa te deixa esperando o dia inteiro, ou a pessoa cancela. Então cumprir compromisso aqui é muito difícil, que pra mim, particularmente, que tem uma personalidade extremamente comprometida e responsável, é um treino terrível isso, porque eu sou muito assim, sabe? Não, marquei, vou fazer. Não, a pessoa tá me esperando, eu vou chegar na hora, dentro do possível, né? Mas, em geral, por uma questão cultural, aqui a gente não é muito assim, né? A gente deixa tudo pra última hora e desmarca as coisas em cima da hora e não tem muito comprometimento. É uma questão cultural, né, gente? Então, existe esse ponto, sim, que eu acho que é um ponto importante da gente falar. Mas, além dessa questão cultural, existe também uma questão subjetiva que eu percebo nas pessoas que procrastinam, e eu também procrastino em algumas áreas da minha vida, e não nas áreas que eu tenho comprometimento com outras pessoas, mas eventualmente eu tenho que chamar o cara da internet para vir aumentar a minha internet. Só de pensar que eu vou ter que ficar 3 horas no telefone para conseguir falar com alguém, e aí quando chamar o cara eu vou ter que ficar o dia inteiro disponível, porque eu não tenho hora marcada, então eu não sei nem se ele vai vir. Então só de pensar nisso dá uma preguiça, né? Realmente uma cocriação negativa até, mas aqui tem essa questão cultural. Então nesse ponto pode até ser que eu procrastine também, confesso, né? Somos humanos, enfim. Mas o que eu sinto que faz a gente procrastinar, a gente deixar as coisas para depois e ficar adiando, é uma coisa muito marcante que o Arli falou no vídeo dele, que eu concordo plenamente. Quando a gente procrastina, é como se a gente estivesse falando para o mundo: mundo, eu não sou responsável pela minha vida, por favor, alguém me carregue, alguém se responsabilize pela minha vida, porque eu não vou me responsabilizar por ela. Me levem no colo, né? E, gente, como faz sentido isso, né? Se a gente observar na nossa vida muitas coisas que a gente deixou para depois, se a gente tiver coragem, né, de realmente olhar para dentro e se auto-observar, a gente vai perceber que teve muita coisa que a gente fala: depois eu faço. É porque no fundo, bem lá no fundo, a gente tinha alguma esperança de que ou alguém fizesse pra gente, resolvesse aquele problema pra gente, pegasse a gente na mãozinha e falasse assim: ó, Ninezinho, vem aqui que eu vou resolver pra você. Né? A nossa criancinha interna, mimadinha, porque no fundo todo procrastinador, né? Todo não, a maioria tem uma criancinha mimada lá dentro que não quer virar adulta e quer ficar delegando as responsabilidades sempre pra uma terceira pessoa, pra uma quarta. Vem aqui que eu vou resolver seus problemas pra você, né? A gente tem a esperança que vai aparecer ali um Messias, e que ele vai pegar a gente na mão e que vai resolver aquela situação pra gente. Então a gente fica adiando, deixando pra depois, pondo debaixo do pano, fingindo que não é com a gente, fazendo a egípcia, pra não ter que olhar para aquele problema e pra não ter que resolver. Porque se der errado, se der alguma droga, né, se der alguma minhaca, pelo menos a culpa não é sua. Você tem ali uma outra pessoa para responsabilizar pelo seu fracasso, né, porque daí é o fracasso da pessoa, não é o seu. Então se der errado é problema dele, porque foi o fulano que fez pra mim, foi o fulano que me ajudou, e eu não preciso me responsabilizar. Então essa percepção do Arli, a meu ver, é brilhante, porque realmente quando você não faz algo que você se comprometeu a fazer, quando você não cumpre uma responsabilidade sua, é como se você quisesse ter uma vida só de prazeres imediatos, né? Onde só o que você tem que fazer é o que te dá prazer imediato. Então, eu vou assistir um vídeo na internet de entretenimento porque me dá prazer imediato. Eu vou comer um sorvete, eu vou, sei lá, sair com uma amiga, eu vou pra praia porque isso me dá prazer imediato. Mas tudo aquilo que me obriga a ter que olhar pra mim mesmo e ter que encarar as minhas dores, eu vou adiando e vou jogando pra uma outra pessoa fazer pra mim. Ou ninguém faz e eu me ferro, e aí toma uma bronca, né? Então, eventualmente, tem até uma moça que comentou isso lá no texto, eu achei muito legal a coragem dela de se expor e de assumir essa fragilidade, e é uma coisa que é muito recorrente, isso que ela relatou no post. Ela falou: Gisela, você sabe que eu fui adiando tanto de resolver algumas questões na minha vida que meu nome foi pro SPC e assim, eu poderia ter resolvido, mas quando eu me dei conta eu já estava nessa situação.
E aí, gente, tem uma questão que eu gostaria que vocês refletissem se faz sentido pra vocês, porque como eu tô falando, cada caso é um caso, eu não tô querendo dizer que sempre é assim que acontece, mas como eu tô falando pra 25 mil inscritos, né, eu não posso especificar cada caso. O que acontece numa situação que a gente procrastina e não faz aquilo que a gente tem que fazer e recebe uma punição, me parece um pouco que é como aquela criancinha mimada que fica pedindo a atenção da mãe. Gente, isso que eu vou falar vai doer, tá? Então se prepara que eu sei que eu tô pegando num ponto frágil de muita gente, inclusive no meu, tá? Mas é como se a gente esperasse uma punição da mãe, né, da sociedade, enfim, daquilo de onde a gente projeta a nossa mãe ou nosso pai, como se a gente precisasse de limites. Então é como se a gente estivesse implorando para ser percebido, para ser olhado. Tipo assim, se eu não fizer tal coisa e me ferrar e for punida por isso, então essa punição que a vida tá me dando, né, essa punição que a sociedade tá me dando por eu não ter feito tal coisa, é como se fosse aquela mãe ou aquele pai castrador que vai falar: menino feio, você não fez isso, então agora aguenta essa, agora você vai ter que arcar com as consequências. De alguma forma, inconscientemente, por causa do nosso sistema de auto-boicote, receber aquela punição por não ter feito aquilo que você deveria ter feito, de alguma forma pode te dar uma sensação meio masoquista, vamos dizer assim, de ser percebido. Então recebi uma punição. Então isso me alivia um pouco da culpa, né, que eu sinto, da imensa culpa. Sabe aquele sistema de auto-boicote, da gente botar uma lenha na fogueira para ver uma situação pegar fogo? Porque quando pega fogo, quando o caos vem à tona, parece que dá um alívio. É uma coisa um tanto quanto masoquista, gente, mas a gente, no nosso inconsciente, ele apronta essas coisas pra gente. Esse sistema de auto-boicote mesmo. Então, eventualmente, você tem lá um grande projeto que você sabe que se você puser em prática tem grandes chances de você prosperar, de dar certo, de você ganhar muito dinheiro e de você ter muita projeção. Mas aí, né, gente, você tem um cagaço, desculpem a palavra, tirem as crianças da sala, né, mas assim, você tem aquele cagaço que você fala: putz, se der errado isso aí, o pessoal vai olhar torto pra mim, vão debochar de mim, eu vou virar vítima de chacota, então quer saber, melhor eu nem fazer, nem vou colocar isso aí em prática, porque se der errado, né, porque nada que eu não fiz pode dar errado. E aí isso me lembra muito o Osho falando que fazer ou não fazer algo sempre exige que a gente pague um preço. Quando a gente faz algo, a gente paga um preço. Quando a gente não faz também. Então, seja fazendo ou não fazendo, de alguma forma a gente tem um preço a pagar. A gente que tem que escolher qual deles a gente quer pagar. Porque se você não faz, muitas vezes você passa a vida inteira vivendo uma personagem, ficando frustrado e sempre com aquela sensação: putz, poderia ter feito e não fiz. E se eu tivesse feito, como seria? Então, gente, quando a gente procrastina, no fundo, eu acho que essa é a crença mais profunda, mais básica da procrastinação, é porque a gente está negando a gente mesmo, negando a nossa luz, negando a nossa força, a nossa essência, o nosso poder criativo, e a gente está sempre delegando para um Messias Salvador que vai nos tirar daquela situação, ou que vai nos punir, um pai castrador, uma mãe castrador que a gente projeta em alguém ou em algo, né, e aquilo vai nos punir. Aí quando a gente se sente punido, aquela sensação, né, tem uma seita religiosa, né, que as pessoas se punem, né, pelos seus próprios pecados. Então quando você é punido por não ter feito o que você deveria ter feito, então você fala: então agora eu recebi a pena, então isso me alivia um pouco da minha dor, da minha culpa. Percebe? Não sei se estou falando grego para vocês, está fazendo algum sentido. Essas são algumas sugestões que eu tenho para vocês observarem realmente dentro de cada um de vocês o que está levando vocês a procrastinarem, né? Eu também tenho que observar isso em mim mesma, porque em algumas áreas da vida eu também procrastino. Então, gente, é importante a gente observar de onde vem isso. E se você sente que pode vir dessa criancinha mimada e que morre de medo de ser rejeitada pelo mundo, de dar a cara a tapa, que morre de medo que os seus projetos deem certo, que seus projetos prosperem, que você tenha projeção social, que você tenha reconhecimento, que você ganhe dinheiro,
Se você sente que tem uma crença aí te impedindo de crescer e fazendo você sempre puxar o freio de mão, né? Sempre que você está num cargo de reconhecimento, que você está ganhando bem, que você está feliz, você dá um jeito de botar uma linha na fogueira ali pro circo pegar fogo e para você poder sair daquilo lá e falar assim: ah, eu não prosperei porque meu patrão era assim, fulana que trabalhava comigo era daquele jeito. Então você sempre encontra alguém fora de você para você se responsabilizar. E aí você vai sempre deixando os seus planos para depois, né? Você vai sempre adiando, vai postergando, porque aí tem menos chance de você se frustrar, de você encarar a dor de ser quem você é. E aí entra uma questão importante, gente, porque na nossa sociedade, que é mais hedonista, né, que é mais imediatista, a gente está muito habituado com o prazer imediato, com as compulsões, né, que na verdade, como Arlie Cravo fala, não são prazeres reais, são anestesias que fazem com que a gente fique distante da gente mesmo, né, e aí a gente não se conecta com a nossa verdadeira essência. Então, como a gente está muito habituado com prazeres imediatos, a gente vive numa sociedade que nega muito a dor. A gente quer fingir que a dor não existe. Só que, gente, a gente vive num mundo de dualidade, né? Então a gente vive num mundo de prazer e de dor. Como fala o Osho, prazer e dor são as duas faces da mesma moeda. Se você nega um, não tem como você viver plenamente o outro. Então, ou você vive plenamente a dor de ser quem você é e com isso você vive o prazer, ou não tem como você viver só o prazer e negar a dor, porque senão o prazer vira anestesia. É preciso que a gente integre as duas coisas. É como fala o Drummond, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Você pode ou não fazer um drama em cima da dor, mas a dor realmente ela é inevitável. Ela faz parte do processo de crescimento, de expansão da consciência, você encarar a sua sombra, olhar para os seus medos. E quando a gente procrastina em geral, me parece que é porque a gente não quer lidar com a dor de ser quem a gente é. Porque a gente não procrastina, por exemplo, um sorvete com um amigo, a gente não procrastina um barzinho, né, um futebol com um amigo, um cinema, uma praia, uma viagem gostosa. Isso a gente deseja que aconteça o quanto antes. Por que a gente não procrastina isso? Porque a gente tem esse impulso do prazer imediato. Mas quando a gente tem que fazer algo que vai nos obrigar de alguma forma a ter que encarar as nossas dores e olhar pra dentro, aí a gente puxa o freio de mão e fala: melhor não ir, né? Porque se der algum problema, eu não vou saber como lidar, porque eu não sei lidar com frustração. Eu não sei lidar com a dor de ser quem eu sou, então eu prefiro ficar negando, fingindo que não tô vendo, deixo o circo pegar fogo, vou acumulando coisa, acumulando problema, que um dia alguém vai olhar pra mim, vai ficar com pena e vai me pegar na mãozinha e vai resolver pra mim. No fundo a gente tem essa idealização do salvador, que vai, né, é que nem aquela pessoa que mora sozinha, que deixa os pratos na pia. No fundo a pessoa, os pratos sujos na pia, a pessoa tem aquela ilusão que vai brotar ali um espírito do além, que vai lavar pra ela, né, que vai resolver aquilo pra ela. A pessoa tem aquela esperança bem no fundinho que isso vai acontecer. E o procrastinador em geral, ele também tem essa esperança, ou que alguém vai salvá-lo, ou que ele vai tomar uma bronca, né, que ele vai ser punido de alguma forma, e isso vai fazer com que ele tenha uma outra pessoa para responsabilizar e com que ele se sinta menos culpado. Enfim, gente, como é que a gente sai disso? Existem algumas estratégias para quem quer de fato sair. A primeira delas é óbvia, eu sempre falo em todos os vídeos, não é novidade para ninguém que me acompanha, é a bendita meditação, né? Gisela, não sei meditar. Gente, tem vídeo no canal ensinando como a meditar, tem o livro do Osho, Aprendendo a Silenciar a Mente. E, gente, é importante esclarecer que meditação não é concentração, tá? Meditação é quando você olha para dentro, se conecta com a essência e se desidentifica do seu ego. Nesse momento, você começa a ter muitos insights em estado meditativo de coisas que você pode fazer. E quando você está nesse estado, todo dia que você acorda, gente, você acorda com prazer, com vitalidade, com motivação. Porque quando a gente se sente desmotivado, é porque a gente está desconectado da alma, do nosso ânimo, né?
Quando a gente não tem ânimo é porque a gente está sem alma, com a alma esmagada, massacrada. Quando você começa a meditar, você passa a deixar de depender de anestesias existenciais e você começa a redescobrir o verdadeiro prazer da vida. E você acorda motivado, querendo produzir, trabalhar, se sentir útil. Por incrível que pareça, isso existe. Eu posso garantir para vocês que isso é possível sim, com muita meditação e outra coisa, muito trabalho corporal, tá, gente? A gente precisa destravar o corpo. Não adianta a gente só ficar intelectualizando os problemas aqui no cabeção, ó, e não ir pro corpo, não aprender a respirar, não soltar o corpo. E aí você pode fazer uma dança do ventre, uma biodança. Tem tantas coisas, tem danças sagradas, danças que trabalham a energia do feminino. Né? Você pode fazer também uma terapia tântrica, você pode fazer um renascimento também, que trabalha muito com a respiração, Theta Healing. Existem muitas técnicas para te ajudar a destravar o seu corpo, para você aprender a viver no momento presente. Porque quando a gente procrastina, a gente não está no presente, a gente não está em estado meditativo, a gente está com a mente sempre pensando no pior, focada no futuro, no medo do futuro, no medo que alguma coisa dê errado. Então a gente não está no aqui e agora, a gente está sempre pensando no que pode vir a acontecer de ruim. A gente está focado no mal e está querendo negar isso, e com isso a gente não olha pra gente e fica naquela postura de criancinha mimada, delegando a nossa vida para outras pessoas, né? E precisando do chicotinho ali para se sentir percebido e se sentir querido através da punição, né? Isso acontece. Gente, é isso. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, lembra de deixar o seu like aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos.